Vamos continuar nossas aulas aqui sobre código de ética em fisioterapia. Deixa eu abrir aqui o slide, certo? Todos os capítulos do código de ética são muito importantes, né? Esse artigo 10, ele é importante porque muitas das vezes é mais fácil a gente entender os nossos deveres do que o nosso direito, né? Então, vocês vão observar que tem alguns pontos importantes nesse artigo 10 que a gente tem que considerar durante o exercício da profissão de fisioterapeuta. Então, olha lá, o artigo 10 ele fala, é proibido ao fisioterapeuta. Olha. Então, tem dados aqui importantes e relevantes que a gente precisa estar atento. Negar assistência ao ser humano ou à coletividade em caso de indubitável urgência. Tem uma coisa interessante nesse ponto. Eu sempre brinco, né, que muitas das vezes uma pessoa está passando mal na calçada, está aquele cara lá de jaleco branco, é o que mais corre, é o que mais, né? Então, isso é um dever nosso, profissional da saúde, a gente pelo menos prestar o mínimo de assistência. É lógico, gente, quando a gente tem muita gente já prestando assistência, não há tanta necessidade. Mas uma pessoa que está passando mal, que precisa de ajuda, isso é muito importante que o profissional de saúde, por ter o conhecimento científico, que ele deve prestar o mínimo de assistência àquele indivíduo e aí fazer o que é correto. Se precisar de chamar um socorro móvel, tudo isso é muito importante, né, que a gente tenha. Então, é proibido para qualquer fisioterapeuta deixar de atender o ser humano em casos de urgência. E aí depois ele vem assim, olha, no 2, né? Esses dois. Recomendar, prescrever, executar tratamento ou nele colaborar quando a prescrição de um tratamento deve estar relacionado àquilo que realmente é necessário para o indivíduo. Muitas das vezes as pessoas, por considerar que o valor financeiro é melhor do que o valor ético e moral, prescrevem algumas coisas para ganho próprio, sem a necessidade do usuário realmente precisar. Então a gente tem que repensar essas questões, né? Eu sempre falo, se coloque no lugar da pessoa e ver se você queria o mesmo tratamento. Aí eu vou fazer um tratamento para aquela pessoa, eu sei que não vai interferir nem nada, mas pelo menos eu consigo angariar o meu dinheiro, o meu recurso financeiro. Então eu sempre falo, se coloque no lugar da pessoa para ver se você faria aquilo. Então isso é um ponto muito importante. Olha, o B, proibido por lei ou pela ética profissional. A gente tem que entender qual é o papel da fisioterapia dentro do contexto de saúde. Então, quando a gente estuda código de ética, existem alguns tratamentos que não competem ao fisioterapeuta. Vou dar alguns exemplos. Prescrição de medicamentos. Isso não compete ao fisioterapeuta, certo? O uso de métodos invasivos, alguns que são restritos para alguns profissionais. Então a gente precisa entender o nosso papel como profissional da ciência do movimento, né? Esse é um ponto importante para a gente não ferir a nossa questão ética e moral, fazendo atos que não competem à nossa profissão. Então isso é sempre muito importante. As profissões, a multidisciplinaridade ou a interdisciplinaridade, ela só vai se fortalecer quando as pessoas verdadeiramente entenderem o papel de cada um dentro de uma equipe de saúde. E não seria isso diferente para o fisioterapeuta. Então é sempre muito importante que a gente, na realidade, faça a prescrição, né? A gente consiga executar, recomendar ou prescrever um tratamento que na realidade é competência do fisioterapeuta.
Além disso, C, ó, atentado à moral ou à saúde do cliente, do paciente ou do usuário. Então, muitas das vezes, fazer alguns tipos de tratamentos em que você requer não há necessidade de retirar vestimento, o cara vai lá e faz. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave, a gente precisa estar sempre atento a isso. E uma outra coisa que fala sobre sem consentimento formal. Existe um negócio chamado de autonomia da vontade. A autonomia da vontade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde, em que o indivíduo ele tem direito ou não de receber determinado tratamento proposto. Então a gente não pode obrigar o indivíduo a receber um tratamento pela qual ele não concorda. Sempre muito importante quando a gente vai executar um tratamento do indivíduo é solicitar a autorização dele para que se faça aquele tipo de tratamento. Ao mesmo tempo, a gente também não é obrigado a fazer o tratamento que ele quer, né? Esse é um ponto relevante. Mas, se um paciente não quer realizar um tratamento, esse é um direito dele. Esse negócio chamado de autonomia da vontade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde voltado para o usuário. A gente tem que ter essa concepção dentro da nossa profissão. Vamos avançar. Praticar qualquer ato que não seja regulamentado pelos conselhos. Então, a fisioterapia, as ações técnicas da fisioterapia estão elencadas no prol de procedimentos do próprio Conselho de Fisioterapia. E é esse que nós devemos seguir, né? O Conselho, muitas das vezes, eles determinam que determinados métodos não são de competência do fisioterapeuta. Então isso é muito importante que a gente consiga entender, olhar o que é competência do fisioterapeuta dentro da saúde, no contexto geral. Autorizar a utilização ou não coibi-la a título de seu nome ou de sociedade que se para atos que impliquem na mercantilização da saúde e da fisioterapia em detrimento da responsabilidade social e socioambiental, né? Então, esse é um ponto também muito importante, porque muitas das vezes você autorizar o seu nome em ações que na realidade vão interferir ou vão gerar prejuízos para a sociedade de uma forma geral, ou produzir danos ao nosso ambiente, à nossa sociedade. Isso é sempre importante que a gente impeça, que a gente não participe, né? Muitas das vezes, a fim de promover seu nome, a fim de alguma forma tentar aparecer perante mídia, a gente muitas das vezes esquece da questão ética e vai ferindo. Lembrem sempre disso, quando a gente vai ferindo a nossa profissão, nós vamos interferindo na nossa autonomia profissional. Como diz lá, divulgar para fins de autopromoção, declaração, a imagem em razão de serviço prestado. Entendeu? Isso não compra, esse daqui ficou bem, eu tratei, ele ficou bem. A gente tem muito isso hoje, as redes sociais, elas permitem muito esses mecanismos de infração. Então a gente precisa estar sempre vigente que é nossa obrigação atender bem o cliente. É sempre nossa obrigação atender bem o cliente e não precisa divulgar a autopromoção desse indivíduo, né, dizendo que ele foi bem. Isso é direito dele. Se ele quiser fazer isso, isso é direito dele. Eu não posso ficar divulgando, porque ele foi lá e ele foi bem atendido. Você tem como colocar na minha rede social que você foi bem atendido? Não. Esse não é o nosso objetivo. Dentro da nossa ética, o nosso objetivo é sempre atender de forma técnica, de forma correta, de forma que garanta, na realidade, a qualidade no serviço da fisioterapia. Isso é um ponto muito importante. Bom, deixar de atender as convocações do Conselho, principalmente época de eleição. A gente precisa participar das eleições dos conselhos, principalmente a eleição do CREFITO, né? Que é uma eleição, a gente tem que, quando chamado, quando convocado, a gente tem que
participar, usar da profissão para corromper a moral e os costumes, cometer contravenções, adotar atos que caracterizem assédio moral ou sexual. Ó. Isso é grave, isso é gravíssimo. Lá no final a gente vai ver quais são as penas para profissionais que participam desses tipos de infrações, né? São infrações graves, são infrações que estão diretamente ligadas à perda, de você perder o seu registro profissional e deixar de exercer a profissão de fisioterapeuta. Então a gente precisa estar ciente que a nossa vida social, ela muitas das vezes está diretamente relacionada à nossa vida profissional. Isso é muito importante. É muito difícil da gente conseguir separar isso. Deixa eu passar aqui, só um minuto. Induzir as convicções políticas, fisiológicas, morais quando exercício da sua profissão. É muito importante isso, né? Como profissional, a gente não deve, não é aceito, não é permitido que a gente coloque as nossas opiniões pessoais nesses vários aspectos, principalmente quando a gente está atendendo, quando a gente está em atendimento. Isso é muito importante que a gente coloque. Quando a gente divulga alguma coisa, quando eu tenho uma clínica e divulga a minha opinião, não. Quando a opinião é pessoal, quando o meu lado é pessoal em si, não tem problema. Mas quando eu associo o meu lado profissional, o meu lado de atendimento, a fazer propagandas, isso realmente fere ao código de ética, né? Deixar de comunicar ao conselho, fisioterapia, recusa, demissão, exoneração do cargo, função e emprego. Então esse é um ponto importante, a gente sempre tem que informar. Quando a gente sai de responsabilidade de uma clínica, uma responsabilidade técnica, a gente tem que informar o conselho. Quando a gente deixa de exercer a profissão, a gente precisa informar ao conselho. Então sempre é muito importante que o conselho fique sabendo que naquele determinado momento eu não estou mais responsável técnico, eu não estou mais exercendo a minha profissão, não, a minha profissão. Isso é importante porque isso pode muitas das vezes incorrer de uma série de multas, de infrações. Então é sempre importante a gente avisar, né? E aí eu deixo todos esses atos, estão lá no site do COFITO, do artigo 10, um artigo muito importante. Lá no final a gente vai falar, quando a gente comete essas infrações, como que a forma de você ser punido, né, ao cometer esses tipos de infração. Ok? Muito obrigado e até a próxima.